Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou a uma reipa. Hoje é o dia de mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Mulheres de Nova Era. E hoje eu quero fazer assim, uma homenagem aos rappers. Quero fazer uma homenagem aos rappers, aquele movimento de música, dança. Depois eu vou explicar. Tenho um irmão que faz anos hoje. Então, de manhã eu a desejar-lhe feliz aniversário, ele mandou-me uma música lá dos timings de rap aí, fez-me lembrar a nossa adolescência. A gente cresceu lá, como a gente cresceu lá em casa, eu sempre fui a única menina no meio de rapazes, como eu já expliquei. Então, tudo aquilo que nós escutávamos nos nossos momentos de agonia, de incompreensões ali, nós tivemos muitos dilemas com o nosso pai. A nossa adolescência foi muito perturbadora, na verdade, para nós somos seis irmãos. Então, ele hoje a lançar aquela música de rap, olha, deu-me uma alegria, um conforto, e ao mesmo tempo eu me lembrei, meu Deus, aqueles senhores que a gente foi tão fã deles, aquele senhor dos anos 70, 80, 90, até início de 2000, que vieram transmitir o mundo. Eu acho que se eu sou o que sou até hoje, em algum momento foi a força da música rap. Sempre que eu escutei a música rap, ela me fazia renascer das cinzas. Ela me fazia acreditar que sim, é possível, como diz o Obama. É possível, o mundo ainda tem um espaço para mim, ainda tem um lugar para mim. Então eu passei por um movimento na altura quando surgiam os meus gatilhos da incompreensão da humanidade, e recorria sempre a escutar o rap. E eram quase os mesmos rap, eram poucos na altura. Aliás, eram poucas condições. Então, escutávamos quase os mesmos cantores. Eu sempre era à volta do Tupac, Notorious, como é que chama aquele? Snoop Dogg, Eminem, eram por aí. Então, mas deixa eu falar só um pouco do movimento rap. O movimento rap, talvez antes de falar do movimento rap, que eu quero explicar esse vídeo e para vos trazer como realmente o rap ele nos alertou durante umas 2, 3 décadas sobre a situação atual do planeta. É isso que eu tentar trazer. Foi o que me veio à tona, foi o que me intuiu a vos trazer aqui hoje. E hoje a humanidade está como está. Os raps foram-se, os rapistas, aliás, foram-se, aqueles de raiz. O rap continua como um movimento, como uma dança, uma música, mas eu acredito que eles lá onde eles estão devem estar muito frustrados conosco. Mas muito frustrados. Com estes humanos hoje de 40, 50, 30 não, 40, 50, 60. Porque o rap no fundo saiu do hip hop, né? É um movimento que surgiu do hip hop, depois daí tornou-se rap e ele depois nasceu nas ruas das cidades, das grandes metrópoles na altura, para a própria Estados Unidos, New York e companhia. Então, no fundo era um movimento que era organizado pelas comunidades negras, mais latino-americanos, né, como forma de entretenimento, por um lado, mas também como forma de trazer protestos que a comunidade tinha. Naquela altura, depois da Segunda Guerra Mundial, um período já estava a ver um pouco da história da escravatura, a Segunda Guerra Mundial, blá, 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 blá. Então os negros que estavam mais naquelas regiões, que eram descendentes daqueles antigos escravos, eles começaram com esses protestos, afirmações de identidade social, racial, por aí. Então, depois via-se muito naquelas coisas de MC, né, mestre de cerimônia, era aí um gajo poético, um tipo poético, hoje vou usar essas expressões assim, tá? Um tipo poético que era, no fundo, um porta-voz, estava ali, rimava, fazia batidas, fazia animar o público e transmitia as mensagens sociais, né, naquela festa, naquele evento, que eram festas muito agradáveis na altura, eu me lembro. Quando havia um aniversário, pá, todo mundo queria ir, nós vivíamos em cidades pequeninas, ir à festa do aniversário, era muita coisa que acontecia lá, e a semana seguinte toda só se comentava a respeito daquela festa. Então tinha lá depois o DJ, que era no fundo responsável por criar aquelas coisas sonoras. Agora com as internets, então os meninos agora já fazem isso tudo sozinhos eles. Mas na altura aquilo era uma arte mesmo, ficar ali a criar aqueles sons, manipular os discos de vinil, né? Em pick-ups, não sei o que, era uma coisa extraordinária para nós no momento. Depois tinha os breaking, eu primeiro participei um pouco disso, aquelas danças de rua que eram caracterizadas por movimentos acrobáticos, ritmos corporais. Eu não fazia muito assim porque, como eu já vos disse, tinha uma família muito fechada, mas sempre que eu pudesse sair com as minhas amigas, íamos lá na casa de não sei que, dançávamos, uma vez saímos da escola, passávamos na casa de uma amiga, íamos, dançávamos tudo e mais alguma coisa ali sobre o rap, sobre outras danças.
Na altura também havia muita quassa-quassa, era Yondocista lá em Congo. Então a gente dançava tudo isso e misturava e chegávamos em casa. Eu, pelo menos, tinha uma casa assim, que era um pouco assim, muito pesada, em termos de energia, porque, sobretudo por causa da presença do meu pai. Quando meu pai estivesse em casa, era um. Yeah, lei e ordem ali em casa. Então, tipo, a vida da escola passava por chegar em casa, você já chegava um pouco mais aliviada. Para além da grafite nas grandes cidades, nós também sabemos que havia muito aquela coisa daquela arte visual, arte urbana, né? De pintar, utilizavam os muros das cidades como uma tela para expressar aquilo que lhes via dentro dele, a expressar os protestos políticos, a estética, enfim. Então o rap era um pouco à volta disso. E, na verdade, aquilo que eu dizia, nos anos, para mim, os anos, né, iniciou como consciência social nos anos 80, né, com letras de racismo, pobreza, violência política. Mas os anos do ouro de rap foi também nos anos do meu ouro, mais ou menos, foi nos anos 90, quando eu trabalhei nos 15, 16, 17 anos, 18 anos. Então, foi exatamente os anos de ouro de rap. Eu quando estava na nona, oitava, décima primeira, 12º. E eu na altura comecei a engordar muito, tinha as questões em casa, enfim, era uma série de situações. Então eu vivia muito dentro de mim mesma e o rap, como eu dizia, era aquela música que conseguia me fazer sentir viva e conseguia me fazer ressurgir das mais que eu estivesse mais triste possível. Eu escutava aquela mesma música, mas essa é a mesma música durante um mês, durante 2, 3 meses, mas escutando o mesmo som de Tupac, o mesmo som de Notorious B.I.G., o mesmo som do Snoop Dogg, do Eminem. Olha, aquilo libertávamos. E quem me inspirava muito era esse meu irmão, que está a fazer anos hoje. Ele que nos trazia a rebeldia em casa e ao mesmo tempo também nos sentimos, olha, nós estamos vivos e nós vamos fazer a diferença e os tempos melhores virão. E é engraçado, ele foi a pessoa que rapidamente saiu de casa, foi estudar fora, teve uma bolsa, então nós ficamos lá, mas ele mesmo à distância, ele conseguia nos contaminar, porque sempre que ele viesse de férias, trazia camisetas com estas, camisetas grandes de rap, que nós sempre nos criavam aquele movimento de yes we can. Nós um dia saímos disto e basamos daqui, passa a expressão. Então, aqueles anos 90, o rap já começou a ficar mais com uma complexidade do ritmo, era mais lírico, expansão. Quando surgiram os gangsters, as calças grandes, eu me lembro para minha mãe, meu irmão mandava nessas calças grandes, nós punhamos. E a minha mãe, como não queria que nós puséssemos aquelas calças grandes, camisas grandes, então ela dizia, então se é assim, todos nós vamos por essas calças grandes. Eu também vou por essas calças. Minha mãe era professora primária. Eu vou por essas mesmas calças, vou dar aulas com essas calças. Era uma forma de nos desmoralizar e nos fazer sair daqueles movimentos gangster da rua. Então, e os grandes atores, como eu dizia, era o Tupac, era o The Notorious B.I.G., era o Wu-Tang Clan, eram muitos meninos lá, muitos meninos que eu já falei. E era realmente muito bom. E aqui no nosso mundo, na parte lusófona, havia como diz, o Gabriel, o Pensador, o Valete, o Bossa e Si, eram meninos que repavam muito bem, estavam muitos cá em Portugal, enfim. Então, e transmitiam-nos isso e a gente vivia. A gente conseguiu sobreviver àqueles momentos, pelo menos no meu caso, na minha família. E muitas pessoas também que eu conhecia um pouco, meus colegas de turma, da oitava, nona, 11º, 12º, eram mais ou menos o movimento. Não nos transmitíamos muitos, mas sentíamos que vivíamos no mesmo movimento e acredito eu também que as famílias tinham mais ou menos os mesmos padrões de problemas, de situações em que nós convivíamos dentro das famílias. Então eram mais ou menos esses gêneros musicais que eram muito influenciados, que hoje em dia o rap influencia quase todo o planeta, né? Por aí já moldou, na altura moldava a nossa forma de pensar, nossa forma de vestir, nossa forma de ser. Era uma linguagem corporal, de expressão, enfim, era uma coisa muito profunda. Então, hoje faço essa homenagem ao movimento rap. E eu faço essa homenagem mais uma vez, por quê? Quando meu irmão pôs aquela música, eu escutei, depois eu escutei outras, que eu acho que eu vou aqui tentar. Eu também sempre atrasada. Tentar trazer isto aqui, enquanto vou procurando no, no, aqui no YouTube, enquanto vamos falando, enquanto decorre. Eu falo isso porque eu acho que os rapistas que vieram naqueles anos 70, 80, 90, eu acho que eles foram grandes mentes, grandes almas
que vinham aqui com uma missão muito especial de alertar a humanidade para onde nós estávamos a ir. Só que a humanidade, mais uma vez, não compreendeu. Eles foram vistos como marginais, como bandidos, como gangsters. Muitos deles morreram numa fase muito prematura da vida. Eu me lembro do Tupac quando morreu. Na minha casa nós até perdemos apetite, nós choramos, meus colegas, nós choramos, Tupac morreu, Tupac morreu, Tupac... Aquilo parecia a morte de alguém da nossa família. Foi muito forte da forma bárbara como ele morreu, porque realmente nós vivíamos, nós respirávamos, nós encontrávamos conforto nele. Nós acreditávamos nele, aquilo que ele falava, mesmo em inglês, nós procurávamos traduzir aquilo, compreender, e procurávamos nos posicionar assim para enfrentarmos a nossa vida e levarmos para frente. Então, eu hoje olho para... Sinto isso, que eles lá onde eles estão no mundo espiritual devem estar muito frustrados conosco. Devem estar a olhar para nós e dizer, puxa, nós estivemos lá. Fizemos um grande trabalho intenso, nós fintamos balas ali a tentar dizer alguma coisa. Éramos perseguidos naquela altura, os governos de dia eram extremamente intolerantes. Não queriam saber, principalmente eles que nasceram naqueles países como a América, os Estados da América, que a questão racial estava muito forte na altura e todo negro era visto como bandido, mas eles enfrentavam aquilo, saíam às ruas, cantavam e influenciavam o mundo todo no meio daquela toda essa bagunça, e eles mesmo sendo vistos como bandidos da história, mas que eles nunca foram. Eles vinham aqui para alertar o mundo para onde é que os governos, sobretudo os governos, estavam a ir, para onde é que as igrejas estavam a ir, para onde é que a sociedade no geral estava a ir. E nós não compreendemos isso. E eu acredito que eles devem estar muito tristes hoje quando fazem um julgamento. Quando dizem, poxa, não sei se valeu a pena, mas eu acredito que valeu a pena, sim. Porque ainda que a juventude de hoje nós dizemos que está toda ela perdida, mas ela, no fundo, é a herança de nós que nascemos naqueles anos 70, 80. Os nossos filhos hoje já têm 20, estão a avançar para 30 anos, mas que vemos que é uma juventude muito, muito artificial, muito frágil, muito, eu não sei como é que nós conseguimos criar as nossas crianças de tanta proteção, porque nós sofremos muito. Achamos que tínhamos que criar muita proteção em nome do amor e criamos eles sem amor. Foi mesmo isso. Em nome do amor, nós largamos as crianças, deixamos com as babás, íamos ao serviço para procurar dinheiro, para criar conforto para eles. E eles cresceram sem amor, sem pai presente, sem mãe presente. Só ali com a empregada, com televisão, com bonecos, agora então com a internet, com todas as dimensões de PlayStation e companhia. Eu não sei o que nos espera a humanidade. A humanidade está cada vez mais podre, a humanidade está cada vez mais distante. Cadê a minha música? Cada vez mais distante. E enfim. Eu preciso de pôr essa música. Vocês precisam de escutar isto. Desculpe. Por esto no hablas inglés. E ainda entra a publicidade, né? Mas eu corto essa parte. Reglas de gramática es la forma más rápida de asegurar que jamás vas a hablar inglés en la vida real. El inglés no es una materia escolar. Imagine poder criar o que Oh, outra publicidade, não o poder acredito. da imaginação. Conheça a base 40. Diminuindo aqui um pouco o volume. Yeah. Então, voltando aqui ao tema. E nós estamos aqui hoje. Eu, pelo menos, sinto-me frustrada, de certa forma, com essa podridão humana. E eu acredito que não é contrariando ou combatendo este partido político, aquela igreja ou aquele não sei quê. Não é isso que nós, os humanos de hoje, precisamos de investir. Eu acho, por isso que eu estou aqui, abri esse canal, eu acho que é na base do autoconhecimento, na base da expansão da nossa consciência, de compreender o que é este mundo. Por que este mundo está como está? O que é que conduz os governos? O que é que conduz a religião? O que está por detrás dos governos? Eu acho que é isso, porque quando você entra dentro de si, você chega através de dentro de si a essas dimensões. E o que é lá tem? Qual é o interesse
deste tal governo oculto que não dá as caras de condicionar a humanidade a tudo isso que está a acontecer agora no planeta. A tudo que está a acontecer em África, por exemplo. A tudo que está a acontecer em Moçambique. O que está a acontecer? Por que está a acontecer assim? Eu acho que a guerra está aí mesmo, em compreender isso. Que no fundo tudo isso é ir na espiritualidade. É estar na espiritualidade. Esse nome espiritualidade parece um pouco pejorativo para muitas pessoas. Mas na verdade é autoconhecimento, espiritualidade, desculpe, eu tenho um pouco de língua presa. É expansão de consciência. É conhecer quem tu és. Por que que tu estás aqui hoje? Nasceste em 1978, por exemplo. Por que que nasceste mulher? Por que que nasceste naquela família? Então, quando a pessoa começar a compreender tudo isso, você começa a encontrar respostas de todas essas questões, de todos esses porquês que eu estou a trazer aqui. E com estas respostas, você consegue posicionar-se melhor e automaticamente você consegue sair desse sistema da Matrix que nós aqui falamos, desse sistema da governação, que no fundo são governos que foram plantados por esses anônimos ocultos, que são os chefes deles, para conduzir a humanidade para a podridão. Para conduzir o humano para, no fim da história, eles vão ficar um zumbi. Uma pessoa que não pensa, que não sente, só está ali, acordou, bebeu, fumou cigarro, injetou-se não sei o quê, e fica ali vivo. E eles, em nome do bem, a fazerem de conta que estão preocupados com a nossa situação, estão preocupados com a nossa saúde, estão preocupados com a nossa educação, estão preocupados com a nossa moral, mas eles não estão preocupados com isso. A agenda deles é exatamente o oposto a isso, mas eles têm que maquiavelar isso. Parecer que querem enquanto não querem. Então, quando você está na hospital, você compreende por que eles têm que maquiavelar isso. Quem é que cria esse maquiavelismo dos estados, das igrejas, das religiões? Porque tudo isso aqui é um jogo. Acordem. Acordem, meninos. Acordem, meninas. Acordem, vocês todos que são pais, que vão deixar filhos como eu. Meu filho mais velho tem 21 anos. Eu tenho tanta pena quando olho para ele. O que eu vou deixar para meu filho como herança, meu Deus? E isso preocupa-me. Esta humanidade ele vai viver aqui neste mundo tão mal. Mas então eu tentei criar o meu filho a compreender o bem. Mas aqui ao lado tudo está podre, tudo é tão maquiavélico. Então vamos acordar. É a única forma de combater isto. É semear dentro de nós o amor. O amor incondicional. Não há maior guerra. A guerra, aliás, só existe porque nós acreditamos que ela existe. Se nós acreditamos que a guerra não existe, ela não vai existir. Nem guerra mundial, nem guerra do país, nem guerra da região, nem guerra racial. Isso depende de nós. E para nós termos essa consciência, temos que evoluir dentro de nós. Percebemos porque que eu estou aqui, eu não estou aqui. Não é a primeira vez que eu estou aqui. Eu estou a repetir esse exercício. Então, por que eu vou pautar por atitudes meramente mundanas? Se isso daqui a pouco eu saio daqui. O importante é deixar daqui um legado. Não é um legado só de casa, carro, apartamento. Não. Um legado de amor, de plantar uma consciência, de você dizer que eu nasci, estive com este corpo aqui e eu drenei energia positiva para onde eu vivi. Para cada contato que eu tive, cada pessoa que eu me contaminei com ela, que eu estive com ela, que eu me relacionei com ela, eu plantei amor. É isso que é importante, gente. Acordem, acordem. Pensem nos vossos filhos, pensem na família, nas pessoas que vocês amam. O que é que nós temos que deixar para eles como herança? Os repistas, nos anos 90, eles nos alertaram a esse respeito. Os repistas se preocuparam com, já tinham essa visão. Que nós hoje já não temos, perdemos-nos completamente. Hoje estamos aí só preocupados em eu ter minha casa, deixar o primeiro andar, meu fortuna, meu carro, meu difodi, para depois deixar para aquele terreno, vou construir outro perto da praia, vou deixar para meus filhos a herança dele, eu estou bem, eu estou safa. Eu estou a falar que estou a ver a imagem de uma amiga minha, que ela é assim. Ela tem 3, 4, 5 casas. Ela nem vive, ela vive a vida só derrimindo para ter bens materiais. Mas ela mesmo está a esquecer que o próprio filho já está ali a mostrar os sinais de que, mamãe, eu não estou bem. Não é de casa, carro, apartamento que eu preciso. Eu preciso de amor. Eu preciso de herança espiritual, que você, legado, consciência do que você vai me deixar como minha antepassada, minha progenitora. E nós não pensamos nisso.
Mas o Tupac, o Notorious, o Bossa AC, o Gabriel Pensador, o Snoop Dogg, eles já pensavam nisso naqueles anos. Nós perdemos a qualidade como seres humanos. Nós estamos a ser a geração mais promíscua, mais sem valores, mais comprável, mais volátil, mais manipulável, mais leviana. Nós estamos a vender. Eu me lembro, nós éramos meninos inteligentes, mas nós estamos a vender toda a nossa inteligência para pessoas que estão no governo, na política, em nome de um cargo político. Eu vendo tudo, o resto deixo de lado, fico burro, fico só a servir a ele. E o meu filho, e o meu neto, essas coisas todas que vocês estão a deixar, eles vão fumar com eles. Porque vai ser muita frustração, não vão conseguir suportar. Vão fumar suruma, vão se injetar cocaína. E vão precisar de vender todas essas casas aí que vocês estão a deixar. Estão a trabalhar com tanto afinco. Estão a corromper. Estão a fazer de tudo para ter mais um bem, mais um bem, mais um bem, mais um bem, mais um bem. Tudo isso, quando você sair daqui, já era. Porque ele não sente isso, por dele, ele vai sentir o contrário. Não era isso que ele queria. Os seres que estão a nascer nessas eras atuais são seres muito mais sensíveis, muito leves. São seres da luz. Não é de acúmulo de 4 ou 5 casas que eles precisam. Mas é mais de expressão. De sentirem quem eles são, tirarem a arte que eles trazem para transmitir. Nós não temos a dar espaço a eles. Nós queremos até escolher a profissão deles. Porque eu não consegui ser engenheiro. Não. Meu filho vai ser engenheiro. Talvez ele vinha aqui só para ser um rapper. Vinha para ser, se calhar um Tupac de volta. Você está ali a obrigar ele a ser médico. Então, gente, eu não sei. Nós precisamos começar a perceber isso. E cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós o que é? É conectarmos para quem nós somos. A nossa verdade. O que viemos fazer aqui? Nós ainda temos tempo. Muitos de nós estamos 40, 50, 60 anos. Ainda temos muito tempo, ainda temos mais 20, 30 anos pela frente. Não, ainda podemos corrigir muita coisa. Ainda podemos virar a rota e fazer uma outra coisa diferente dos meus 40 anos atrás. É possível. E saímos daqui, pelo menos com um pouco de dívida paga. Vamos mudar. Vamos mudar. O mundo precisa de nós. Os nossos filhos não estão à espera de nós fazermos alguma coisa por eles. Porque não é a casa que você comprou que você pensa que já fez alguma coisa por teu filho. Você não fez nada por ele. Você só está a comprar drogas. Essa tua casa é acúmulo de número de surumas que ele vai ter que fumar quando você sair daqui. Se ele já não começou a fumá-las. Então vamos mudar, gente. Vamos, olha, sabe? Vamos entrar aí dentro de nós. Aí dentro de nós vamos encontrar nossas emoções. E através dessas emoções nós vamos... As emoções são energia e movimento. Através de toda essa energia e movimento, criamos frequências. Através da frequência, nós transportamos informação. Com base na informação, e nossos pensamentos e sentimentos estaremos a enviar ou a receber sempre informação. O planeta só precisa disso. Você transmutar da forma como você pensa, sente as coisas internamente e começar a tirar aqui fora. Se você é uma pessoa que só pensa em acumular bens, mais bens, porque é isso que te faz bem, porque o mundo te ensinou que a vida é competir com o outro. Se você parar de pensar, parar de competir, começar a pensar, não, eu só quero estar bem, eu só quero amar, eu só quero fazer o bem à humanidade. E você começar a vibrar isso, transformar essa energia em frequência, naquilo que você recebe, naquilo que você doa à natureza, à humanidade. E é isso que nós estaremos a vibrar. Se 5 passarem para 10, 10 passarem para 100, 100 passarem para 1000, 1000 passarem para 1 milhão, o planeta estará a vibrar cada vez melhor. Vibrando cada vez melhor, não há guerra nenhuma. Ninguém vai aceitar, porque uma guerra é algo que nós aceitamos. Se nós evoluirmos, nós não aceitaremos.
E para negar uma guerra não precisa de ir e meter-se na política e dizer eu não quero a guerra, não. É dentro de si. Eu não quero, eu me recuso, eu me afasto. Eu tenho meu livre-arbítrio. Se eu no meu silêncio não quero, você no seu silêncio não quer, o vizinho não quer, não vai haver guerra. Nem o próprio promotor de guerra fica sem espaço, porque não terá ninguém para se conectar. É disso que nós falamos quando eu tento insistir aqui. Trabalhem para dentro de vocês. A única forma de deixarmos um legado para os nossos filhos. E nós, quando passamos para o mundo espiritual, olhamos para eles. Dizer, pelo menos de alguma coisa. É essa. Não há outra coisa. Não há mesmo. E Tupac falou. Notorious falou. Estes meninos transmitiram-nos isso, só nós não entendemos. Nós usávamos já as músicas deles para nos rebelarmos, simplesmente. E depois da rebeldia, quando crescemos, trabalhamos, entramos na política, viramos os piores corrompedores. Viramos exatamente aqueles que nós criticávamos na adolescência. Somos nós hoje. Somos os ladrões da sociedade. Somos os destruidores da sociedade. Somos os sugadores da teta do Estado. Enfim, o vídeo já tem 26 minutos. Eu trouxe todo esse movimento rap mesmo para dizer, olha, acordem. 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 Muito obrigado. Vou aumentar mais um pouco o volume. E escutarei mais um minuto, se calhar. What is to say to you? Muito obrigada. Feliz domingo, feliz semana, boa reflexão para vocês. Ups.